finalmente chegamos ao final da nossa série, o Baile de Máscaras, uma série mais longa do que de costume, 7 semanas nós estivemos falando sobre esses assuntos. Então, quem sabe você está aqui pela primeira vez e perdeu alguns desses capítulos, você está convidado a entrar no site da capela, lá nós temos todas as mensagens gravadas e você pode acompanhar. Bom, nós fizemos algumas promessas que no início dessa série, no primeiro capítulo, nós pretendíamos ajudar vocês com ferramentas para que vocês pudessem retirar suas máscaras, e nós também prometemos dar um mapa, apontar o caminho para que vocês pudessem voltar aos propósitos de Deus para as suas vidas e para as nossas vidas. Nós dissemos no primeiro capítulo aqui, todos nós temos sonhos e desafios quando criança, quando adolescente. Criança não tem limites para sonhar, a gente imagina tanta coisa. E nós dissemos aqui que muitos desses sonhos são sonhos de Deus mesmo. Alguns são os nossos, talvez pelo ambiente em que nós vivemos, mas muitos desses sonhos são sonhos de Deus. É o propósito de Deus para as nossas vidas. Mas aí coisas vão acontecendo, circunstâncias, dificuldades, falta de oportunidades, doenças, mudanças de cidade, de emprego, uma série de coisas começa a acontecer, e isso às vezes vai nos tirando do propósito. E aí hoje, para encerrar essa série, nós vamos falar para encerrar essa série, nós queremos falar exatamente sobre isso, sobre o propósito, a volta ao propósito de Deus para a sua vida. Porque Deus tem um propósito individual para cada um de nós. Ele tem um propósito na minha vida, na sua, para cada um de nós. Tem um propósito especial. Ele tem um propósito geral, foi o que nós falamos na semana passada, que é que nós cumpramos uma missão de levar o Evangelho a todas as pessoas, de viver no corpo de Cristo. Isso é uma missão que todos nós temos, é um propósito para as nossas vidas, mas geral. Hoje nós vamos falar do propósito específico. Como você faz para retornar aos propósitos de Deus? Então hoje nós vamos falar sobre tomada de decisões. Porque na verdade, eu não conheço todos vocês, conheço alguns, mas na verdade, a situação hoje da sua vida, sua situação financeira, de relacionamentos, a sua situação específica hoje, ela acontece por todas as decisões que você tomou até hoje na sua vida. Você está onde você está, na posição que você está, vivendo o que você está vivendo, por causa das decisões que você tomou no decorrer da sua vida. Isso não importa se você tem 15 anos, se você tem 20 anos, se você tem 30, se você tem 50, se você tem 70. Você está hoje exatamente no lugar onde as suas decisões, lá de trás, de 1 ano atrás, de 2 anos atrás, de 5 anos atrás, onde essas decisões te trouxeram. Então, se você está muito fora do propósito de Deus, ou perto do propósito de Deus, ou no propósito de Deus, isso tem muito a ver com as decisões que você toma. E é sobre essas decisões que nós vamos falar hoje, porque se você estiver longe do propósito de Deus para a sua vida, você precisa aprender a tomar decisões que vão te trazer de volta para esse propósito. Então, como eu disse, eu não conheço a vida de todos, mas uns escolheram estudar medicina, outros agronomia, outros preferiram uma carreira no banco. São decisões que você tomou, que todos vocês tomaram, que influenciaram a sua vida. Outros decidiram mudar de cidade, decidiram mudar de país, decidiram sair de casa. São decisões que te levaram a algum lugar. Uns decidiram se afastar de Deus e não frequentar mais uma igreja, não falar com o evangélico. Outros decidiram procurar uma religião, uma igreja, um lugar para estar. Todas as decisões, boas ou ruins, conduzem-nos aonde estamos hoje. E conduziram a nós todos aonde nós estamos exatamente hoje. Você pode baixar só um pouquinho, porque está dando uma microfonia aqui. Quando criança, tinha vários sonhos e queria ser jogador de futebol, uma série de coisas, mas interessante como eu consigo ver em mim mesmo.
Eu não consigo ver em você, mas eu vejo como Deus foi me dirigindo. E tempos da minha vida onde eu decidi não procurar mais a Deus e não ter contato com as coisas de Deus, como as coisas foram acontecendo, como eu fui me desviando. Eu sei que eu fiz tanta coisa diferente, eu fiz engenharia, depois fui ser músico, depois vi anos na música, hoje eu estou pregando como pastor. É interessante ver como Deus vai conduzindo as coisas. É interessante, eu consigo ver isso na minha vida. E você precisa se autoavaliar também para você ver o que está acontecendo, o que tem acontecido com a sua vida e como, se a sua vida está sendo dirigida por Deus ou é você que está dirigindo a sua própria vida. Por isso também, nós temos aqui entre nós pessoas muito arrependidas de algumas decisões tomadas há tempos atrás. Quem sabe há um mês atrás, quem sabe há um ano atrás, quem sabe há 20 anos atrás. Porque as decisões levaram a sua vida para uma situação que não era o que você pretendia, não era o que você sonhava, não era o que você queria. Então, alguns tomaram decisões precipitadas, estavam namorando, e aí o namoro começou a esquentar, e aí vamos para o próximo passo, e esse próximo passo gerou uma gravidez, que gerou um filho, que gerou um casamento precipitado, que gerou uma confusão, uma briga, seja lá o que for, uma separação. As decisões que você tomou levaram você, trouxeram você aonde você está hoje. Por isso, a importância absurda de sabermos tomar decisões. Porque sempre, todos os dias, a cada momento, você tem diante da sua frente, à frente de você, todos os dias, você tem uma bifurcação, uma encruzilhada, caminhos que você precisa escolher. Todos os dias. E você tem sempre, você precisa escolher entre A e B, entre A, B e C, sempre tem essa escolha. E cada caminho que você escolhe, te leva para um lugar. Então você precisa saber para onde que você está indo, aonde você quer chegar. Eu quero chegar nos propósitos de Deus, é isso que nós vamos te ensinar hoje, como tomar essas decisões. Porque se você não sabe para onde você vai, tem uma cena num filme, no livro, Alice no País das Maravilhas, que é muito interessante. A Alice chega numa bifurcação, e ela pergunta para o coelho, que é muito sábio, fala, coelho, para onde que eu vou, direita ou esquerda? Ele fala assim, aonde você está indo, aonde você quer chegar? Ela fala, não sei. Ele fala, então tanto faz. É exatamente isso. Se você não sabe para onde você está indo, aí você vai tomando decisões baseadas no quê? Na emoção, baseadas na situação econômica, no dinheiro. Fui chamado para um emprego ali para ganhar não sei quanto a mais, então vou direto. Você até ora, né? Você até fala, Deus, obrigado por essa oportunidade, não sei o quê. E Deus fala, não, mas vamos conversar. Não, obrigado, Deus. Tchau, estou indo. E você toma decisões baseadas na emoção, no prazer momentâneo, que às vezes te levam para lugares onde você não queria estar. Por isso, hoje nós vamos falar dessa ferramenta que nos ajuda a tomar as decisões. Nós, como dissemos, nós fizemos uma sequência de mensagens falando de como você retira essas máscaras, falamos do corpo de Cristo, mas hoje nós vamos ser muito específicos. Então, a grande pergunta dessa noite é, como vou reconhecer o caminho que Deus criou para mim? Essa é a grande pergunta que deve estar permeando as mentes e os corações, pelo menos da maioria de vocês. Como que eu vou descobrir, como que eu vou reconhecer o caminho que Deus tem para mim? Como eu disse, eu não conheço cada um profundamente para poder ajudar nisso. Eu não sei qual é o propósito de Deus na sua vida, só Deus que sabe. Então, eu não posso falar para você, esse é o propósito de Deus. Tem pastor que é ousado o suficiente para falar essas coisas. Eu não sou dessa linha. Eu prefiro que Deus revele a você mesmo os seus caminhos. Mas você vai aprender hoje uma ferramenta que pode te ajudar a tomar as decisões que vão te levar para os propósitos de Deus. É o máximo que eu consigo fazer para ajudar a cada um de vocês e me ajudar também, porque eu também estou aprendendo quando eu estou estudando sobre esse assunto.
O máximo que eu posso fazer é assim, ajudar você a tomar decisões que te levem para dentro dos propósitos de Deus. Bom, a coisa funciona mais ou menos assim, é como se fosse, o que nós precisamos é de um mapa para saber de onde nós estamos, como é que a gente faz para chegar aonde está a vontade de Deus para cada um de nós. Então, coloca o mapa aí, por favor. Você está em algum lugar ali na esquina hoje, você está ali em algum lugar na esquina da Duque de Caxias com a Avenida Bandeirantes. Você precisa de um mapa para saber aonde que está o propósito de Deus, a vontade de Deus para a sua vida. Agora, você não, como que a gente vai saber? Vamos supor que lá em cima, talvez você esteja enxergando aquele redondo lá, aquilo ali é o terminal rodoviário de Londrina, a rodoviária de Londrina. Vamos supor que é ali que você precisa chegar. Você precisa chegar naquele lugar. Mas você não conhece os caminhos. Então, a cada esquina, se você sair, por exemplo, aqui para cima, você vai chegar em seguida aqui, já numa esquina, que você vai falar, e agora? Eu vou reto, viro para a direita ou viro para a esquerda? E se você for reto, você vai estar indo no sentido errado cada vez mais e cada vez mais. Então, todos os dias na minha e na sua vida são assim, nós precisamos tomar decisões que vão nos levar ou não para onde a gente quer chegar. Então, se você busca os propósitos de Deus, você precisa de um mapa para chegar nesse lugar. Com o mapa fica tudo mais fácil, coloca a indicação aí. Pronto, você está ali, você vai reto, depois você vira à direita, depois... É isso que você precisa e que nós precisamos para chegarmos no propósito de Deus. Eu não sei a que distância cada um de vocês está dos propósitos de Deus. Eu não sei a que distância a vida nos levou esse tempo todo. Eu não sei o quão longe você está dos sonhos que você tinha quando criança, aqueles sonhos que eram de Deus. Eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: nunca é tarde. Nunca é tarde. Não tem, já sou velho, já estou casado, já estou no 3º casamento. Nunca é tarde. Se você hoje tomar a decisão de buscar os propósitos de Deus para a sua vida, seguir as ferramentas que a Bíblia vai nos fornecer hoje, nunca é tarde. Você vai chegar naquele ponto onde você vai estar dentro do propósito de Deus. Você vai se sentir muito confortável ali. Porque aparentemente as coisas vão conspirar a seu favor. Você vai sentir que Deus está cuidando de você, está te protegendo. E mesmo quando você tiver lutas, você vai sentir a mão de Deus junto com você. É nesse ponto que nós queremos chegar. Bom, o que nós precisamos então é saber como que nós vamos ouvir a voz de Deus quando nós chegarmos numa esquina. É direita ou esquerda? Então, uma coisa já vou adiantar para vocês. Você não vai ouvir a voz de Deus de forma audível, sonora. Deus não vai falar para você, esquerda. Vire daqui a 100 metros. Isso aí quem faz é GPS. Deus não vai falar assim com a gente. Aliás, eu tenho uma coisa que eu adotei na minha vida. Quando alguém chega assim e fala, pastor, eu preciso falar com você que Deus falou comigo. Eu falo, você ouviu a voz de Deus? Ouvi. Eu saio correndo. Porque é difícil hoje em dia Deus falar com a gente de forma audível. Ele fala de outras maneiras. Às vezes através de pessoas, às vezes através da sua palavra, às vezes através de uma mensagem. Mas de forma audível, minha tendência é sair correndo. Depois, se for verdade, eu descubro na sequência. Mas então o que nós vamos descobrir hoje é que Deus, sim, fala conosco muito claramente. E Ele nos ensina a fórmula para tomarmos decisões. Como acharmos o caminho, como resolver entre esquerda e direita na nossa vida. E tem uma promessa que nós vamos ler hoje, que é muito maravilhosa e que eu espero que seja abençoadora para cada um de vocês. Então, se você trouxe a sua Bíblia, localiza lá o livro de Provérbios. O livro de Provérbios fica... Se você abrir sua Bíblia no meio, provavelmente você vai cair em Salmos, aí você vem um pouco para frente, você vai chegar em Provérbios. Se você chegar em Eclesiastes, você volta um pouquinho, porque você já passou. Mas é mais ou menos ali no meio da Bíblia. Provérbios
é um livro escrito pelo grande rei, sábio, riquíssimo Salomão, que foi o homem mais sábio da terra até Jesus Cristo. E ele era muito famoso pela sabedoria, pela cultura, pelas riquezas, pela beleza das coisas que ele construiu e pelos provérbios que ele pronunciava e escrevia. Então, se você localizou o livro de Provérbios, abre lá no capítulo 3 de Provérbios. Nós vamos ler somente 2 versículos dessa passagem, você vai ver que interessante e como é claro o que Deus fala conosco. Capítulo 3, versículo 5 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o seu coração. Você quer uma fórmula, né? Para tomar decisões. Começa aqui. Confie no Senhor de todo o seu coração. Nós falamos aqui, confiar é diferente de acreditar. Confiar é mais profundo. Confiar é caminhar na direção que Deus está te apontando, mesmo que você vá ganhar menos dinheiro. Mesmo que você vá se privar de algumas coisas. Confiar é caminhar na direção que Deus está te apontando, mesmo que você tenha que se afastar de algumas pessoas, de alguma turma. Mesmo que você tenha que evitar alguns lugares. Confiar em Deus é muito mais do que acreditar. Confiar em Deus é confiar no que Ele está apontando para você, mesmo que toda a cultura fale o contrário. Mesmo que toda a cultura fale para as garotinhas, adolescentes, que hoje, você tem que ficar, não sei o quê, aí, boca virgem, nunca beijou, não sei o quê. Mesmo com toda essa pressão, confiar em Deus é permanecer no que Deus está te apontando, mesmo que seja contra a maioria. Isso é confiar em Deus. É dizer assim, gente, não vou sair com vocês, porque eu sei já o que vai acontecer. Nós vamos sair, vamos beber, daqui a pouco é perigoso, vão dirigir bêbado, etc. Eu não vou. Confiar em Deus é tomar as decisões, mesmo que sejam contrárias à maioria, mesmo que sejam contrárias a alguns desejos que você tem. Confiar em Deus é falar para o namorado, olha, eu estou aprendendo aqui que sexo é para o casamento. Nós somos casados? Não. Portanto, não é a hora. Confiar em Deus é fazer o que a Bíblia, que a palavra de Deus aponta, mesmo que às vezes é contrário aos nossos desejos ou contrário à cultura. E ele acrescenta, e não se apoiem em seu próprio entendimento. Dependendo da sua idade, você já entendeu isso aqui logo de cara. Se você já passou dos 30 ou dos 40, como eu, se você já passou, você já entendeu isso logo de cara, porque muitas vezes nós nos apoiamos no nosso próprio entendimento, na nossa sabedoria, e nos damos mal, quebramos a cara. Você fala, não, isso não vai dar nada, não, isso aqui é tranquilo. Quantas vezes eu já fiz isso na minha vida, no passado, de tomar decisões de acordo com o meu entendimento e quebrar a cara. Então, dependendo do que você já viveu, você já entendeu isso. É verdade, é melhor confiar no Senhor de todo o seu coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Mas aí levanta uma questão interessante. Se eu não vou conseguir ouvir de forma audível a voz de Deus, como é que eu vou reconhecer o Senhor em todos os meus caminhos? Essa é uma boa pergunta. Então, eu trouxe algo aqui para ilustrar, disfarcei bem numa sacolinha cor-de-rosa, mas não tem nada a ver. Alguém sabe o que é isso aqui? Os homens devem saber, né? Alguns. Prumo. Eu fiz engenharia, um pouquinho disso aqui eu ainda lembro. O prumo serve para você ver se uma superfície, por exemplo, está alinhada ou desalinhada. Então, essa parte de cima e essa parte aqui de baixo têm exatamente o mesmo tamanho. Então, se você encosta em alguma coisa a parte de cima, a parte de baixo precisa estar perfeitamente alinhada. É assim que você vê se uma coisa está no prumo. Os pedreiros usam isso para fazer muros, paredes. Então,
Então você começa a subir os tijolos numa parede, o pedreiro vai lá e encosta o prumo na parede. O que nós temos que aprender a fazer é encostar o prumo de Deus em todas as nossas decisões. É isso que nós precisamos aprender a fazer. Você precisa, claro que não vai ser uma coisa física assim, mas todas as suas decisões, daqui para frente, você precisa encostar o prumo de Deus. O que é o prumo de Deus? O que a palavra fala para a gente, a vontade de Deus. E descobrir o que a palavra fala, qual é a vontade de Deus para cada decisão nossa, é uma coisa mais fácil do que você imagina. É mais fácil. Na verdade, a nossa dificuldade, gente, vamos ser bem sinceros como a gente sempre é aqui. Na verdade, saber o que você deveria fazer não é o mais difícil. Na verdade, o mais difícil é você ter vontade de fazer o que você tem que fazer. Essa é a realidade. Você está diante de uma decisão. Um emprego, não sei aonde, para ganhar o dobro. Você fecha o olho e vai. Não, nós estamos aprendendo que a gente tem que encostar o prumo. Então você vai lá, considera. Tá, eu tenho que... O que vai acontecer? Quais são as consequências dessa decisão? O que vai acontecer? Você vai precisar mudar de cidade, você vai viajar 3 semanas, vai ficar 1 semana em casa, depois mais 3 semanas, mas você vai ganhar o dobro. Eu vou viajar 3 semanas e vou ficar 1 em casa, depois vou viajar mais 3 semanas, vou ficar, de 4 semanas no mês, eu só vou ver minha família 1 mês. Tá, não vou conseguir frequentar uma igreja, não vou. Não. Mas é o dobro que você vai ganhar. Não. É simples, não está batendo, está torto. Você coloca aqui, não está alinhando, não está dando alinhamento. Isso que é confiar em Deus, em cada decisão. E se você fizer isso, olha o que a Bíblia fala. Deus, endireitará as suas veredas. Se você fizer isso, é o próprio Deus que vai arrumar o seu caminho, vai arrumar as coisas para você. É o próprio Deus que vai fazer isso com você. Aí a garotinha fala assim, encontrei o cara da minha vida, olha como ele é fofinho, ele é lindo, e o carro dele é lindo, e a mãe dele é linda, e ele só tem um defeitinho, pequenininho. Quando ele bebe, ele vira uma fera. Até bateu numa amiga minha, mas só isso, coisinha de nada. É só um defeitinho, mas o cara é um fofo. Pastor, ora para dar certo. É isso que a gente escuta, gente. É isso que a gente escuta. Fala, filha, passa o prumo, apruma, coloca o prumo. Se você achar que ficou retinho, beleza. Percebe como às vezes nós somos estúpidos? A gente sabe o que deveria fazer, mas a gente fecha o olho, a gente quer fingir que não é daquele jeito e acaba tomando decisões que acabam complicando a nossa vida. Mas a Bíblia, a promessa que Salomão está falando aqui, se você fizer isso, se você reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos, Ele, o próprio Deus, endireitará as suas veredas. Isso significa o quê? Que obediência demonstra confiança. Obediência demonstra confiança. Nós não falamos aqui uma mensagem inteira sobre confiar em Deus? Obediência demonstra confiança. Mas isso aqui não serve para nada se você não colocar em prática na sua vida. Se nas suas próximas decisões você não usar a palavra, a base, o nosso prumo para as suas próprias decisões. Não vai adiantar nada, vai ser só conhecimento. Você vai sair daqui conhecendo mais coisas. Puxa, agora eu entendi como é que funciona esse negócio de máscara e de achar o propósito de Deus. Puxa vida, agora eu sei. Você só vai saber mesmo no dia que você colocar em prática. Se não é só conhecimento, e conhecimento sem prática não serve para nada. Não serve para nada. O que você precisa é aprender que se render ao que você conhece sobre a vontade de Deus, vai abrir caminho para você descobrir o que você ainda desconhece da verdade de Deus. Isso é uma frase
um pouco complicadinho, eu vou tentar explicar um pouco melhor. Você precisa se render ao que você sabe da vontade de Deus. O que você sabe? É o que está escrito aqui. É o que você ouve nas pregações, é o que você aprende no ponto de partida, nos GAs, nos relacionamentos. Isso é o que você conhece da vontade de Deus. Então você precisa se render ao que você conhece da vontade de Deus, porque isso vai abrir o caminho para você descobrir aquilo que você desconhece, que talvez seja o propósito de Deus para a sua vida. Talvez até hoje você não sabe o propósito de Deus para a sua vida, então você desconhece isso. Mas qual é a forma de eu chegar nisso? Como que eu consigo descobrir qual que é o propósito de Deus para a minha vida? Se render ao que você conhece. Se rende ao que você conhece. Começa a tomar decisões usando o prumo de Deus. Vai tomando uma decisão aqui, outra ali, usando sempre o prumo de Deus. Isso vai te conduzir para o centro da vontade de Deus. E aí você vai descobrir o que você desconhece, o que eu desconheço. Eu não sei qual que é o propósito de Deus para a vida de cada um de vocês. Eu não posso ser leviano e apontar, não, você foi chamado para isso. Não, imagina. Mas é assim que você vai descobrir. Se você, a cada decisão, você for alinhando o seu caminho, você vai chegar ao centro da vontade de Deus. Aí vai ficar fácil reconhecer a vontade de Deus para a sua vida, o propósito de Deus. Para que Deus te colocou nesse mundo, nesse planeta? Qual que era a sua função nessa orquestra regida por Deus? É assim que você vai descobrir. E a maravilha desse processo é que cada decisão que você toma, a cada passo que você dá nessa direção, mais confiança em Deus você vai tendo. Mais você confia em Deus e cada vez mais você vai querer tomar decisões dessa forma aqui. Eu, por conta do que eu faço, do meu trabalho, eu converso com muita gente, eu aconselho muita gente, e eu repito isso, e eu não tenho medo de ser repetitivo. Eu falo assim, você nunca se arrepende de tomar uma decisão baseada no que a Bíblia fala. Talvez algumas pessoas que estão aqui já ouviram eu falando isso pessoalmente. Você nunca vai se arrepender de uma decisão que você toma baseada na Bíblia. Agora, certeza que muitas vezes, todos os seus arrependimentos, você não usou isso aqui como prumo. Todos os seus arrependimentos. Mesmo que você olhe para aquela decisão que a Bíblia está te falando, você fala, mas isso é muito difícil, isso é complicado, isso vai exigir que eu brigue, que eu termine aquele relacionamento, isso vai exigir que eu fale não para aquela turma, isso, você pode falar que é difícil, e vai ser difícil algumas vezes, mas você nunca se arrepende, e isso eu nunca vi uma pessoa que chegou de volta e falou assim, puxa, eu fiz o que a Bíblia falou e me arrependi. Não tem. Você seguir se aprumar sua vida pelo que a Bíblia ensina, você nunca se arrepende. Bom, então para fechar a nossa conversa aqui, e eu falei que se você não colocar isso aqui em prática, não vai valer de nada, nós vamos ouvir algumas pequenas histórias curtas de pessoas que colocaram isso aqui em prática. Desde pessoas que fizeram isso há meses atrás, ou anos atrás, ou estão fazendo isso por muito tempo. Então, resumidamente, o que nós falamos nesses 7 capítulos, a primeira coisa que nós falamos é que você precisa buscar a verdade. No primeiro capítulo, nós falamos assim, sem descobrir a verdade, você nunca vai se livrar das suas máscaras. Você precisa saber a verdade sobre você mesmo. E a verdade você encontra em Jesus Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho não vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é Jesus Cristo, a verdade é Jesus Cristo. Então você precisa conhecer Jesus Cristo para que você possa se livrar das suas máscaras. No segundo capítulo nós falamos a mensagem inteira sobre confiar em Deus. Confiar em Deus é diferente de acreditar. No terceiro, nós falamos sobre o amor, falamos como redescobrir o amor, os passos para você redescobrir o amor, tanto com Deus quanto no relacionamento com as pessoas. E aí nós começamos a falar dos causadores de máscaras. Causadores de máscaras. O pecado é o maior causador das máscaras. Então, quando você comete um pecado, esse pecado fere alguém, destrói um relacionamento, acaba com uma empresa. Quando você peca contra alguém, você causa alguma coisa
em alguém. E eu quero chamar um casal aqui, que vai me ajudar a falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu queria chamar o Júlio e a Érica, aqui, bem rapidinho. O Júlio é o responsável pela luz hoje aqui, a Érica serve no Rua 10, ajuda com as crianças. Eles são um bom exemplo de pessoas que levaram isso aqui a sério e colocaram em prática. Eu não tenho a menor intenção de expor nenhum detalhe da vida do Júlio, mas o Júlio, durante um tempo, andou meio descabeçado, né? Tinha uns probleminha. E esses problemas causaram muito problema no relacionamento deles. Você pode falar um pouquinho, sem entrar muito em detalhes, o que você viveu uns meses atrás? Uns anos e poucos meses atrás. Eu acho que agora já faz 2 anos. 2 anos. 2 Vou, anos. hein? Vou. Graças a Deus, né? Que é uma coisa que foi apagada, mas foi difícil, porque a gente passou várias situações, algumas delas, eu saía de casa, às vezes, no sábado de manhã, eu aparecia em casa domingo à tarde, domingo à noite, né, sem ela saber onde eu estava, falava assim, pegava minhas coisas e falava, vou jogar bola agora. Isso aí, ela já sabia o que ia acontecer. Quando eu pegava minha bolsinha e falava, vou jogar bola no sábado, podia esperar, que às vezes chegava 4, 5, 6 horas da manhã, entrava em casa, pegava outra roupa e saía de novo. E bebida e algumas outras situações também que nós passamos. Então isso, no Júlio, quando ele conheceu a Jesus Cristo, eu me lembro bem nessa fase, no começo, eu quero te fazer uma pergunta, Júlio. Eu imagino que você passou por um momento onde quando você olhou para a verdade que era Jesus Cristo, aquele pecado todo, tudo aquilo que você estava fazendo, te trouxe uma culpa muito grande. É verdade? Isso, é verdade. E nós aprendemos aqui num dos capítulos que, para nos livrarmos da culpa, a única forma é o arrependimento verdadeiro, sincero diante de Deus. Você teve esse momento com Deus? Eu tive esse momento, para mim, o maior momento até hoje na minha vida, assim, quando eu conheci realmente, né? E isso tirou o peso da culpa que você estava sentindo? Tirou. Então, aí isso nos leva ao outro lado da questão, a pessoa que foi vítima do pecado, que sofreu com o pecado do outro e que imagino que não tenha sido fácil um período da sua vida. Era bem complicado, né? Assim, realmente, era isso que acontecia. Então, quando chegava na sexta-feira, eu já começava a falar tudo de novo, né? E durante muito tempo foi assim. E as pessoas não sabiam que a gente passava por isso, porque eu acho que era uma coisa nossa, né? Mas eu sempre acreditei que isso podia mudar, sempre, né? E eu falava para ele, você é mais do que isso. Então, eu não me conformava com o que estava acontecendo. Então, do ponto de vista da Érica, a pessoa que foi ferida pelo casamento, isso deve ter gerado uma amargura, uma tristeza profunda, né? A falta de confiança. A falta de confiança gerou um monte de coisa. E que, num determinado momento, diante do arrependimento dele, você foi colocado na parede se você perdoava ou não perdoava. É verdade? Porque a única coisa que alivia a nossa dor, seja qual for a situação que tenha acontecido com você, ou que esteja acontecendo, ou que aconteceu no passado, uma dor provocada por um pecado, a única saída é o perdão. E nós falamos um dia, a mensagem toda sobre isso, que o perdão é uma decisão que você toma. O perdão não é um sentimento, não é uma coisa que você sente, é uma decisão que você toma. Então, chegou uma hora que você teve que tomar essa decisão de perdoá-lo. Foi muito difícil, né? Mas foi difícil enquanto eu queria tomar a decisão, né? Enquanto eu falava, não, eu tenho que perdoar, eu tenho que perdoar. E a partir do momento que eu falei, não, Deus tem que perdoar por mim, né? É Deus que vai me libertar disso. E aí foi o que aconteceu. Então, realmente, assim,
foi apagado da nossa vida tudo isso. E há 2 anos, ele fala assim, há 2 anos eu estou limpo. Eu falo, há 2 anos nós estamos limpos. Porque, para mim, também foi uma libertação. Né? Porque, enquanto eu não entreguei isso para Deus, eu não conseguia. Né? Cada vez que ele saía para ir na padaria, eu falava, ai, meu Deus, ele vai. Né? Então, hoje, não. Hoje, isso não acontece. É o que nós dissemos, né? A gente precisa perdoar, primeiro, em relação a Deus, falar, Deus, eu perdoo o fulano, o ciclano, e depois aceitar o perdão dele mesmo, né? Foi assim. E, para encerrar, você sente que a vida de vocês deu uma arredondada depois disso, melhorou? Eu escutei ontem uma notícia, que eu acho que eu nem preciso falar aqui, mas... muito legal. Totalmente, tudo, né? A gente passou a... Realmente, isso que você falou hoje, é confiar mesmo, de todo o coração, e seguir tudo que Deus quer para a nossa vida. E eu falo para o Júlio que eu acho que nem se a gente servir a nossa vida inteira para trazer pessoas para Cristo, a gente não vai conseguir agradecer a tudo que tem acontecido na nossa vida em 2 anos. Foi uma mudança drástica e rápida. Graças a Deus. Muito obrigado, gente. Se você só ouvir e não tomar uma iniciativa, não vai resolver. Bom, semana passada nós falamos sobre o corpo de Cristo, sobre a importância de você conviver no corpo de Cristo. Nós somos chamados, como coletividade, a representar Jesus Cristo nesse planeta, nesse momento em que nós estamos vivendo. E nós falamos do que acontece conosco quando nós nos envolvemos com esse corpo, e quando esse corpo serve, quando nós servimos juntos, quando nós nos doamos, a bênção que isso nos traz. Nós falamos disso na semana passada, e eu quero convidar o Filipão aqui, porque essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, muito legal. Um grupo aqui da capela esteve como Corpo de Cristo, lá na ONG Viver, onde tem as crianças com câncer. O pessoal do Que Demais foi lá, foi dançar, foi trazer uma palavra, brincar com as crianças. E eu estava conversando com o Felipe sobre isso, e aí ele me falou umas coisas que eu achei muito legais. O que isso... Minha pergunta é muito simples, você não vai pregar aqui, você fica tranquilo. A pergunta é muito simples. O que isso mexeu com a sua vida? Você vê que interessante, nós fomos lá abençoar aquelas crianças, né? Ajudar, oferecer ajuda, mas você sentiu que aquilo que a gente falou semana passada que aconteceu? Teve alguma coisa que veio para você disso aí, que você sentiu? Assim, acho que nem todos sabem, um fato que aconteceu há 1 ano atrás. A minha mãe faleceu com câncer, há 1 ano atrás. E ela lutou 1 ano e meio contra essa doença, e ela veio a falecer ano passado. E assim, quando eu recebi o convite da Kellen para estar integrando o grupo do Que Demais, que ia fazer essa apresentação lá na ONG Viver, para mim, assim, de cara foi um choque, porque eu já tinha vivido tantas situações com a minha mãe, indas no hospital, quimioterapias, ela passando mal, internada às pressas. E depois de ter vivido tudo aquilo, ter a oportunidade de novo, e mais uma vez, estar num lugar daqueles, onde pessoas, e mais específico, crianças, né? Para mim, aquilo mexeu demais comigo. E naquele dia que a gente foi lá para a ONG Viver, quando eu cheguei, no caminho, no trajeto para ir para lá, eu estava assim, com o coração angustiado, pensando como que ia ser quando eu chegasse lá, quando eu visse aquelas crianças naquela situação. Mas quando eu cheguei na porta, quando eu entrei, sabe, eu fui tomado por uma paz no meu coração, uma alegria, e a gente fez o nosso trabalho lá, o que a gente foi para fazer, e eu fui muito impactado. Eu fui muito impactado porque eu vivi aquilo, a minha família passou por aquilo, e de uma maneira ruim, eu perdi minha mãe, mas eu sei que ela está com Deus, mas por fazer alguma coisa por aquelas crianças, por fazer alguma coisa por pessoas naquela situação, as quais eu também passei com a minha mãe. Então, para mim, foi muito impactante. Eu conversei com o Paulo, a gente conversou por e-mail essa semana, e eu falei algumas coisas para ele. Isso mexeu demais comigo, por saber que
como corpo de Cristo, como participante, como membro do Ministério Que Demais, eu posso ajudar essas pessoas, eu posso fazer mais, eu posso, de repente, com a minha alegria, com a minha força de vontade, com o meu entusiasmo, levar, sabe, uma alegria diferente para elas, levar uma válvula de escape que, sabe, você levar através da música e através do projeto que a gente faz, um projeto diferenciado, levar algo a mais para elas. Porque o tratamento, a gente sabe, quem passou por isso sabe que é um tratamento muito, muito invasivo, é uma medicação muito forte. E se eu passei isso com a minha mãe, com 54 anos, penso que dirá uma criança com 5, 6 anos, 3 anos de idade. Então, para mim, foi muito impactante, muito, muito mesmo. Joia. Então, nós dissemos que os propósitos de Deus para nossas vidas sempre envolvem as outras pessoas. Então, foi isso que nós fomos fazer lá como corpo de Cristo. E sempre, 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 gente, vocês precisam experimentar e vivenciar mais esse tipo de coisa. Sempre nós acabamos nos sentindo abençoados. Você vai dar e aí parece que você que recebe. É impressionante isso, é mais uma das coisas de Deus nas nossas vidas. Obrigado, Filipão. E por fim, no capítulo de hoje, no final da nossa série, nós falamos essa coisa de colocar as coisas no prumo. E eu quero chamar a Gabi, que estava cantando aqui agora há pouco, para falar um pouquinho sobre isso. A Gabi também, a gente tem o maior carinho por ela, nós vimos ela chegando aqui sozinha, sem a família não queria nada com Deus, afastado. Ela veio sozinha, daí teve uma experiência, depois trouxe a família. Mas, Gabi, à medida que você foi conhecendo Jesus, conhecendo a verdade, nós estávamos conversando. Teve um momento que você teve que colocar o prumo no seu relacionamento, foi isso? Foi. O que aconteceu? Como é que foi isso? Eu tive o meu primeiro namorado, a gente namorou 8 anos, e eu não era convertida nem nada, ia na igreja muito pouco. Eu ia, às vezes, na igreja católica, e ele nem ia. E quando eu me converti, a gente ainda namorava, e eu comecei a sentir que esse namoro não estava agradando a Deus. Não pelo namoro, porque a gente se dava super bem, não tinha problema nenhum. Tem gente que fala, eu conheço amigas que têm namorados que têm problema, o namorado às vezes é viciado em alguma coisa, e aí fala, é visível você ver que Deus não quer aquilo para a sua vida. No meu caso era mais difícil, porque ele não tinha nenhum vício ou algo assim que prejudicasse o nosso namoro. Mas o meu relacionamento com Deus foi crescente. Deus foi mudando a minha vida em pequenos detalhes. E a gente não tinha um namoro pautado na palavra de Deus, e eu sentia que aquilo não era a vontade dele na minha vida, só que era o que eu queria. Uhum. Mas então, sem ter nenhuma opção B, sem ter nenhuma perspectiva, não tinha nenhum outro relacionamento em vista, você teve que pegar e colocar o prumo no seu relacionamento e não bateu. Tava meio torto. Eu estava te falando no e-mail que eu tive que tomar uma decisão, foi muito difícil, mas eu terminei meu namoro. Na época, até ele mesmo me perguntou, mas por que se a gente está tão bem, não tem motivo nenhum? Eu falei, Deus não está contente com isso. Uhum. E eu sempre falo de exemplo para as minhas amigas, familiares e tal. Confiar em Deus não é não ficar triste, porque é diferente. Eu fiquei triste quando eu tomei aquela decisão, mas eu estava em paz. A paz que eu sentia era muito maior do que qualquer lágrima que pudesse sentir. E eu acreditei que eu estava fazendo aquilo porque Deus queria que eu fizesse aquilo e que Ele ia me honrar lá na frente. E Ele me honrou. Em menos de um mês... Mesmo com o Rafa? O Rafa apareceu na minha vida. Foi tudo muito rápido. Muitas pessoas não acreditavam, não entendiam. Até minha mãe não conseguia entender como vocês vão se casar. Porque em 10 meses ele tinha me pedido em casamento, né, gente? Que ele me amava, já fazia tempo. E as pessoas não entendiam, e a gente conversava, a gente também não entendia. A gente se conhecia do que demais, a gente era amigo, daí nunca imaginava estar junto, vai casar, e a gente viu que era tudo propósito de Deus. Então,
A confiança em Deus, muitas vezes você fica triste, sim, porque você está indo contra a sua vontade de carne. E, às vezes, você não consegue entender o que Deus quer para você naquilo. Por que eu tenho que fazer aquilo se eu não é o que eu quero e eu não vou trocar, certo? Não vou trocar ele e já tenho o Rafa. Eu não tinha o Rafa. Eu ia ficar sozinha. E eu tinha medo de ficar sozinha e não ter ninguém que me amasse do jeito que ele me amou. Mas o amor que Deus manda para você é maior do que qualquer coisa. O amor que eu e o Rafa a gente sente é um amor além do ser humano, é um amor que vem de Deus. E isso compensa qualquer coisa. Tanto que Deus deu um bebezinho pra gente agora, a gente vai ser uma família. Já tem uma sementinha aqui, ó. Tá gravidinha, ficamos sabendo essa semana. Obrigado. Então isso que é confiar em Deus, gente, é tomar decisões, mesmo que às vezes contra a vontade, mesmo que contra a cultura, confiando que aquela decisão está pautada no que Deus quer para a sua vida. E isso traz você para os propósitos de Deus. Então eu quero encerrar nossa palavra hoje aqui e essa série com mais um trechinho da palavra, que está lá em Tiago. Vou ler 3 versículos aqui e nós vamos encerrar de uma forma interessante. Está lá em Tiago 1:21, diz o seguinte: portanto, isso aqui eu acho que resume toda a nossa série. Portanto, livrem-se de toda a impureza moral. Quer dizer, livrem-se de tudo que está escondido, de toda a impureza, de toda a máscara. Livrem-se de tudo isso. E da maldade que prevalece, e até da maldade que às vezes é resquício, às vezes é herança do pecado. E aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Aceite humildemente essa palavra, a palavra de Deus, que está sendo dividida com vocês, que é assim que Deus fala com a gente. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Se você não colocar em prática, desculpa, você é tolo, porque você está se enganando a si mesmo, você está enganando a si mesmo se você não coloca em prática, se você é só ouvinte, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Mas o versículo 25 é maravilhoso, porque tem uma promessa aqui. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, o homem que presta atenção nessa lei, que traz a liberdade, e que persevera na prática dessa lei, que insiste, que fica firme, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, esse homem e essa mulher será feliz naquilo que fizer. Isso é uma promessa. Vamos ler todo mundo junto? Coloca de novo esse versículo 25, por favor, Paulinha. Tem aí? Não tem aí. Não tem problema. Se você tem o último, eu fiz uma versão desse versículo aqui mais curta. Vamos trazer isso para o pessoal, então. Trazer isso para o pessoal. O versículo diz assim, eu vou ler o que está na Bíblia aqui. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, e aí tem umas vírgulas, e persevera nessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz em tudo que fizer. Então eu fiz uma adaptação para que você e eu leiamos juntos e que isso sirva para a nossa própria vida. Porque todos nós, sem exceção, estamos em busca da felicidade. Queremos dias melhores para as nossas famílias, para as nossas vidas, para os nossos queridos. O segredo está aí. O segredo é você aprumar as suas decisões segundo a palavra de Deus. Então vamos ler todo mundo junto, que está escrito aí? Se eu observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, serei feliz em tudo que fizer. Vamos ler de novo? Se eu observar atentamente a lei perfeita que traz a liberdade, serei feliz em tudo que fizer. Tem alguém aqui que quer ser feliz? 3, 4, 5. Opa, tem? Simples. Observe atentamente o que diz essa lei perfeita.
E isso, sim, vai fazer que você e eu sejamos felizes. Nós vamos fazer uma coisa simbólica aqui, para encerrar essa série. Eu pedi para vocês escreverem os seus nomes nessas máscaras. Eu vou pedir para o Lucas, que estava dançando aqui, mas ele é lutador de Kung Fu, não precisa... E está morrendo de medo do vídeo ir para o YouTube. Mas vai. Simbolicamente, gente, nós vamos pegar as nossas máscaras e o grupo de louvor vai estar subindo aqui agora, o Ministério de Louvor. Nós vamos cantar junto uma música que fala sobre nos rendermos à vontade de Deus. E simbolicamente, no momento que você quiser, a gente vai diminuir um pouco a luz, um pouquinho só a luz aí do público. No momento que você quiser, se levante. E minha vontade é fazer isso aqui com a minha máscara. Nunca mais na minha vida eu quero usar uma máscara. Eu quero ser o que Deus planejou para mim. É isso que eu quero viver. Quero viver no propósito de Deus, o sonho de Deus para a minha vida. Se você se sentir desafiado a isso também, simbolicamente, traga a sua máscara, deposite aqui e seja feliz em nome de Jesus. Durante a música, em qualquer momento que você quiser. Estavas desde o princípio, eterno tu és, Senhor. Criastes os céus e a terra, me rendo a ti. Antes do meu pecado, pagastes o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Me rendo a ti. Posso dizer, posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, o meu coração. Estou com as mãos levantadas pra ti louvar, pois destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, entrego o que sou, é teu.
as mãos levantadas pra te louvar, pois destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, entrego o que sou, é teu. Senhor, entrego o que sou, é teu. E estou com as mãos levantadas pra te louvar, pois destes tudo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, entrego. Mãos levantadas pra te louvar, pois deste Jesus Cristo a mim, meu ser, a ti, ó Senhor, entrego o que sou, é teu, o que sou é teu, Senhor. O que sou é teu. Deus, para a glória do teu nome, que nós nos rendemos a ti, Senhor Deus. Entregamos as nossas máscaras, colocamos diante de ti, Senhor Deus, os nossos pecados, a nossa culpa, nossa dor, Senhor Deus. Colocamos diante de ti, Senhor Deus, as decisões erradas que nós tomamos durante a nossa vida e temos tomado até hoje, Pai. Nos rendemos à tua vontade em nome de Jesus, nesse momento, Senhor Deus. Eu oro pela vida de cada um dos meus irmãos que está ouvindo essa mensagem, até aqueles que vão estar ouvindo depois, talvez no site, numa gravação, que em nome de Jesus o teu poder chegue a cada coração, trazendo libertação, Paizinho, trazendo vitória, Senhor Deus, trazendo salvação, Pai, trazendo rumo para as vidas, em nome de Jesus, Senhor Deus. Muitas pessoas estão sem rumo, Pai, desaprumadas, Senhor Deus, diante das tuas verdades, Senhor Deus, vivendo uma vida que tem destruído as famílias e os corações e tem trazido sofrimento. Em nome de Jesus, hoje é o dia de rasgarmos a nossa máscara, Senhor Deus, e vivermos de acordo com a tua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Paizinho, é que eu entrego todos os nossos corações a ti, Senhor Deus, declarando, nós nos rendemos à tua vontade, Pai. Ajude-nos a, de hoje em diante, Senhor Deus, buscar a tua verdade, a tua vontade para as nossas vidas, os teus caminhos que são maravilhosos, muito melhores do que os nossos melhores sonhos, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, nós trilhemos os teus caminhos, descubramos os teus propósitos, porque o Senhor nos colocou nessa vida, Pai, e sejamos felizes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Obrigado a todos, uma excelente semana, semana que vem estamos de volta aqui.